pessoal, boa noite. Hoje você, monitora de vocês. E hoje a gente vai falar dos capítulos 8 e 9 das duas torres, que são a Estrada para Isengard e Destroços e Arrojos. Ok? Esses dois capítulos, eles são são até curtinhos, não são complicados de você compreender, E aí a gente começa o capítulo 8 após a batalha do Abismo de Helm. O Gandalf, Aragorn, o Gimli, o Legolas, o Théoden, o Elmer e mais uma parte dos exércitos dos Rohirrim se reagrupando para cavalgar para Isengard através de Fangorn, ok? Eu fiz aqui no slide um resumozinho dos principais pontos que a gente vai abordar nesse capítulo. Vamos falar um pouco dos filmes também e um pouco de Isengard sobre o que tem escrito no Atlas da Terra-média, ok? Então, os pontos serão, o reagrupamento da sociedade com o Théoden e o Elmer, o deslumbre de Legolas pela floresta de Fangorn e Gimli pelas cavernas cintilantes. E daí, no capítulo, quando eles passam pela floresta de Fangorn, eles vão ir chegando no portão de Isengard, eles encontram o Merry e o Pippin, desfrutando da comida, fumo, vinho, que eles encontram na dispersão de Sauron. E no final, a gente tem o Gandalf e o Théoden seguindo para a parede norte de Isengard para encontrar o Barbávore. E o capítulo encerra aqui, Por que eu coloquei esses tópicos e os que mais me chamaram a atenção, Você primeiro tem ali ele se reagrupando. E aí uma coisa bem interessante para mim, pelo menos, é essa amizade do Legolas e do Gimli, dentro desse capítulo. É bem interessante. E aí, deixa eu pegar aqui meu livro. E aí quando todos eles vão atravessar a floresta de Fangorn, você tem uma descrição aí da floresta de Fangorn, ela sendo uma floresta escura, densa de respirar. O Legolas, ele, por algumas vezes, escuta alguns ruídos, das árvores se comunicando. E o Gimli, pelas cavernas cintilantes abaixo do abismo de Helm, após a batalha. Então é bem interessante, e a amizade deles é bem bonita, eu amo muito a amizade deles, porque eles são seres bem diferentes, de raças diferentes. E aí você vê o Legolas com todo esse deslumbre, esse amor pela floresta de Fangorn, e o Gimli dizendo que ele não entraria na floresta de novo. E ao contrário, também o Legolas, se ele pudesse, ele não entraria dentro de cavernas, se ele pudesse, E aí eles fazem um trato. Se eles passarem, se saírem vivos dessa demanda do Anel, eles vão visitar novamente Fangorn e as cavernas cintilantes, Uma curiosidade que eu trouxe aqui, pra gente não ficar só nos livros, e como todos, acredito que todos leram, é que o Peter Jackson, ele chegou a gravar essas cenas do Legolas e do Gimli em Fangorn e nas cavernas cintilantes abaixo da abismo de Helm. Foi para cenas deletadas, Não chegou no corte final. E aí você vê que tem até nessas imagens que eu trouxe, os cortes da câmera, uma imagem bem até em baixa qualidade, que realmente não foi para os cortes finais. Certo? E aí eu vou parar por aqui por eles dois, porque se eu falar mais vai ser um spoiler de O Retorno do Rei. Uma outra coisa muito interessante do capítulo e que tem nos filmes, eu não sei se vocês lembram dessa cena do Saruman com os homens das colinas em Isengard. Está nos 20 primeiros minutos das duas torres do filme, E aí o Saruman, eles estão lá em Isengard, um monte de orcs ao redor, nessa imagem de baixo.
E aí o Saruman, ele junta esses homens das colinas, e aí os homens juram lealdade a Saruman. E uma coisa interessante no capítulo, eu vou até ler aqui, quem tiver com o livro, né? Chega numa parte que ele diz assim, nenhum orc restava vivo, seus corpos eram incontáveis. Mas grande número de homens das colinas havia se rendido, e tinham medo e clamavam por mercê. Os homens da marca tiraram-lhes as armas e os puseram para trabalhar. Ajudai agora a reparar o mal a qual vos unistes, disse Erkenbrand. E depois a vez de fazer um juramento de nunca mais atravessardes em armas os vales do Aizen, nem marchardes com o inimigo dos homens. E então a vez de voltar livres para a vossa terra. Pois fostes iludidos por Saruman. Muitos de vós obtiveram a morte como recompensa por confiardes nele, mas se tivesseis triunfados, vossa paga teria sido um pouco melhor. Os homens da Terra Parda admiraram-se, pois Saruman lhes dissera que os homens de Rohan eram cruéis e queimavam vivos os cativos. Por vezes, você vê no Legendário, essas mentiras do Saruman e do Sauron, que é um legado também no Silmarillion com o Morgoth, Melkor, Morgoth, primeiro Senhor do Escuro. Né? Quando ele cria os orcs em Zombaria aos elfos, quem lê o Silmarillion sabe. Quando ele cria os orcs em Zombaria aos elfos, ele espalha essas mentiras que os elfos eram tão cruéis com os orcs para gerar ali uma inimizade, serem inimigos mesmo, né, dos orcs com os elfos. Mas dizia-se, nos contos antigos, os sábios antigos, diziam que quando o inimigo, por mais que fosse orc ou homens malvados, né, do lado de Sauron, se eles clamassem misericórdia, deveria ser concedida, porque o mal, ele tem que ser combatido, mas ele não deve ser combatido da mesma forma com violência, né? Então a gente já tem um pontinho aí do Silmarillion. Deixa eu ver o que mais. Tá, e essa cena, né, do Saruman, se eu não me engano, ela está só na versão estendida das duas torres. Então, se você não tiver versão estendida, não dá para assistir. E propriamente você vê como é a construção que o Peter Jackson fez dos Homens das Colinas, né? Que os homens do Ocidente, eles são mais civilizados, além de uma coisa até mais medievalista. E aí você vê os homens das colinas como bárbaros, né? Dentes tortos, armas rudimentares, vestimentas em couro e em pano desgastado, né? Então você vê a construção que ele fez esse oposto entre o Ocidente e os homens das colinas. Ok? Uma pergunta, comentário? O Gabriel só fez um comentário ali, que é muito interessante essa expectativa dos Duelingers sendo quebrada com a bondade dos Rohirrim. O Puppet, que eu não sei agora se é o Wallace ou o Evandro que tá nele, comentou, me lembra muito os romanos e as tribos germânicas. Sim. Pronto. E aí eu trouxe aqui para vocês. Tá bom. E aí eu trouxe aqui para vocês também um pequeno comparativo sobre como o Peter Jackson ele adaptou muito bem a Isengard. Né? Desse lado aqui você tem a imagem do Atlas da Terra-média. Né? Eu tive que cortar cortar a gravura porque ela é enorme, né? Mas você vê os portões, as torres dos portões, e aí o anel de Isengard, né? E aí dentro desse anel, é porque não deu para ver no corte da imagem, mas por dentro dessas do anel, né? Ele tem alguns salões, tá? Eu posso jogar Aliás, o Atlas da Terra-média, ele tá aqui na biblioteca do Discord, né? Eu posso jogar lá também
no grupo do WhatsApp, mas aí dá para baixar, ler PDF, dá direitinho para vocês darem uma olhada, ok? Certo, e aí você tem a estrada, essa estrada entre os portões, a Ortanque bem no meio, e os caminhos que ligam, né? Uma coisa interessante é sobre esses poços para os trabalhos subterrâneos, que tem apontado aqui no... Deixa eu ver se dá para ver. Dá, bem aqui, ó. Poços para os trabalhos subterrâneos. E quando você pega o CGI do filme, você vê esses poços bem aqui, né? Que quando os entes inundam, soltam o rio, vem uma enxurrada e elas descem dentro desses poços, né? Que aí o Saruman guardava armas, era onde tinham forja, onde os orcs trabalhavam, era o refúgio de lobos também, né? Mas aí só dá pra ver também quando você pausa o filme ou alguma coisa assim, porque também tem a questão do filme ter 20 anos e às vezes o CGI não é tão bom, né? Então você tem que ver em HD realmente. Sim, tem um trechozinho do Atlas da Terra-média sobre... Deixa eu voltar aqui. Sobre a Isengard, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho da... Não sei se dá pra ver muito bem, mas a imagem é enorme, tem bem detalhado. Muito bom esse livro, maravilhoso. Chegou essa semana aqui em casa, né? E aí conta um pouco da história de Isengard. E a Isengard, na verdade, foi... deixa eu procurar aqui. Ela foi dada ao Saruman e ela foi construída pelos Dúnedain, né? Durante já o reinado de Gondor, né? Não vou lembrar o reinado, né? Mas aí tem uma coisa interessante na fortificação de Isengard, porque assim, o Saruman recebe a chave da Orthanc, né? E aí esse anel de Isengard, ele já existia, mas ele era mais baixo. E aí o Saruman, ele aumenta essas muralhas. E aí conta-se também que dentro dos muros tinham árvores, né, era bem bonito. Na sociedade, antes do Gandalf ser capturado, dá para ter um vislumbre, né? Que tinha muitas árvores, muito paisagismo. E aí o Saruman começa a cortar árvores e se dedicar mais ao maquinário, né? Aí tem um trechinho aqui do Atlas da Terra-média, que diz bem assim: até a Terceira Era, 2953, da Terceira Era, né? 12 anos antes da Batalha dos Cinco Exércitos, bem recente ainda, né? A Isengard era verde e agradável, com muitos bosques, avenidas sombreadas e uma lagoa formada pelas águas das montanhas. Mas quando Saruman fortificou Isengard, rivalizando com a recém-construída Barad-dûr, os bosques foram cortados e a lagoa drenada. Certo? E ainda tem uma outra questão aí sobre a construção de Isengard, muitíssimo interessante. Deixa eu pegar aqui. Gente, é porque eu tô com todos os livros aqui na escrivaninha. Eu até anotei aqui. É uma descrição no capítulo, né? Tem uma descrição sobre Isengard, sobre do que era feita a Orthanc e tudo, né? Deixa eu ver aqui. Achei, é assim. É no capítulo, né? Agora não era assim. Sob os muros de Isengard havia glebas cultivadas pelos escravos de Saruman, mas a maior parte do vale se tornava um ermo de ervas daninhas e espinhos. Sim, aí tem outra citação que é bem assim. Isengard era um lugar fortificado e admirável, e por muito tempo fora belo. E ali habitaram grandes senhores, os guardiões de Gondor no oeste e os homens sábios que observavam as estrelas. Mas Saruman lentamente o moldara para seus fins mutáveis e o melhorara, segundo pensava, mas estava enganado, pois todas aquelas artes e os sutis artifícios pelas quais abriu mão de sua antiga sabedoria e que gostava de imaginar serem seus, de fato vinham de Mordor. De modo que o que ele fazia não era tão somente uma pequena cópia, um modelo infantil ou uma bajulação de escravo daquela vasta fortaleza.
arsenal, prisão, fornalha, digamos, poderio. Barad-dûr, a torre sombria, que não suportava rival, corria da bajulação, esperando seu momento, segura em sua altivez e incomensurável força. Esse trecho é interessante pela seguinte questão. Saruman, ele foi ali mudando Isengard e Barad-dûr, né? O que ele pensava que era do próprio pensamento dele. Quem já leu o Silmarillion, na parte das feituras do Anel, quando Sauron vai para Eregion, né? E como Anatar, e ali ele vai ensinar artifícios para os artífices elfos, né? Tem uma parte que diz assim, que o Sauron, ele constantemente fazia isso. Ele colocava ideias na cabeça dos elfos, ou quem ele queria enganar, né? Até se eu não me engano, até nos Homens de Númenor também, quando ele vai corrompê-los. E aí ele coloca essas ideias, esses pensamentos na cabeça das pessoas, como se as pessoas achavam que elas tinham o seu próprio pensamento, não que era dele. E aí, quando surgia a ideia, elas achavam que eram suas próprias, né? Mas era sempre o Sauron fazendo um godo ali. E eu achei interessante que ele também faz isso com o Saruman, né? Quando a gente pega, por exemplo, os filmes, até mesmo as duas torres, né? Se trata da Orthanc e de Barad-dûr, Morgoth e Isengard, né? No livro a gente sabe que não é. E aí você tem uma relação diferente do que o Peter Jackson coloca dos livros, que realmente eram, né? O Saruman, ele queria um anel para ele, a gente sabe disso, e ele não era, assim, vassalo do Saruman. Ok? Perguntas? Contribuições? Certo. E aí, e aí chegam, no finalzinho do capítulo, né, o pessoal chega, vê o Merry e o Pippin na entrada, numa das entradas destruídas do anel de Isengard, né, e eles estão ali comendo, bebendo, tomando vinho, né, e aí eu coloquei para vocês que nesse próximo capítulo, que é Destroços e Arrojos, eles já têm encontrado a despensa do Saruman, e aí, né, com carnes, verduras e todas essas coisas. E aí, o Théoden e o Gandalf, eles seguem a Isengard adentro, e os três caçadores, né, que é o Aragorn, o Legolas e o Gimli, eles ficam ali com os dois hobbits. E aí, esse capítulo se trata... ele é um bom resumo, né, porque vai pegar desde quando quando o Boromir morreu e quando os hobbits foram sequestrados. E aí, antes que você tinha duas visões diferentes, com os três caçadores e com o Merry e o Pippin. E aí eles vão trocar ideias, né? Pra saber, não, o que foi que aconteceu? Depois que a gente se separou, né? E aí o Merry e o Pippin, eles vão contar tudo o que aconteceu, como eles fugiram, como eles entraram em Fangorn, como eles participaram do Entebbe, como foi a destruição de Isengard. Certo? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar, já que vocês podem, viu? Enquanto eu tô procurando mais alguma coisa aqui. Vou ver aqui nos comentários. Vocês estão falando o quê de Aule, hein? Deixe ele. Aule. O Wallace diz que duvida de Aule. Sai daí, garoto. Ele tem as ideias tortas demais. Não, ele é próprio, único. Deixe ele. Deixa eu ligar minha... O problema é os estagiários dele, né? Que ele não sabe escolher. Aqui. Por isso que tá travando. O Gabriel disse que tem ele como inocente, mas acho que ele não era muito claro nos ensinamentos. Que isso, garoto? Eu também acho que eram os discípulos dele, entendeu? Não era ele em si. E que o cara... Criação dos anões, despertou desejos. A Leo fala que o Evandro mais gosta, eu também curto muito ele. É sobre ensinar da parte dele, gerou uns imprevistos.
Anói, Sauron e Saruman se aventurando na Terra-média. Realmente ele despertou muitas. Se você for o mestre de alguém, nunca faça nada errado. Não tem como, né? Não fazer nada. Nunca não fazer coisas erradas. Essa é a parte mais legal do livro, diz a minha xará Ana Paula, porque detalha bem. Eu também achei legal, viu? Sai, Wallace, quem é duvidoso é você. Seu menino velho. Pode continuar, viu, Laís? Pronto, eu acho que só mais. Boa noite, pessoal que chegou agora, né? Mas, assim, acho que só mais duas coisas, né, pra abordar nesse capítulo 9. Que eu já ia passando pelo sentido. Grima, língua de cobra, ele, depois que o Théoden expulsa ele de Rohan, né, de toda aquela cena, ele vai pra Isengard, né? E aí, quando ele chega em Isengard, já tá toda destruída. Que é depois da última Marcha dos Ents. E aí já tá todo destruído, né? E aí o Barbárvore, aliás, ele tenta enganar o Barbárvore e o Merry e o Pippin, dizendo que ele é o mensageiro do Théoden para o Saruman, né? E aí ele fica implorando pra passar, pra abrir passagem, né? E aí conta que a Isengard tá toda cheia de água, né? Toda inundada. E aí ele tenta enganar esses três, e aí o Barbárvore logo vê que ele tá mentindo, chama ele, né? Mentiroso. Ele diz assim pros hobbits que ele é um mentiroso, né? E aí ele diz que o Barbárvore fala, né? Que ele tem duas opções. Ele fica com o Barbárvore até o Gandalf e o Théoden chegarem para decidir o destino dele, ou ele atravessa essa inundação, essa Isengard inundada, né? Para chegar até Barad-dûr, né? E aí o Grima diz assim, ele com medo do Théoden, né? Porque ele diz assim, o homem estremeceu a menção do seu senhor, Théoden, e pôs um pé na água, mas recuou, não sei nadar. Aí Bárbaros diz, não, dessa altura você não vai se afogar, né? E aí ele segue aos trancos e barrancos para Barad-dûr, aliás, para a Orthanc, e aí chegando lá, ele se encontra com o Saruman, né? Mas esse encontro ele vai ser mais pra frente, né? E isso os hobbits contando para os três catadores, né? E aí no final, na última página assim do capítulo, tem uma coisa bem interessante e engraçada até. Diz assim, ó, foi graças à nossa busca de comida de homens que Pippin descobriu o ponto alto de todos os destroços, aqueles barris do corneteiro. Erva de fumo é melhor depois da comida, comentou Pippin. Foi assim que a situação surgiu. Aí chega na cena, até do filme, né? Que o Merry e o Pippin encontram a espécie do Saruman, e aí eles encontram dois barris de erva do fumo, do condado. Né? E aí o Peter Jackson brinca um pouco com isso. E aí o Aragorn, ele desconfia porque que tem erva do fumo dos hobbits com o Saruman. Porque o Saruman, ele sempre desdenhou das criaturas pequenas, no geral, né? E aí ele sempre falou porque o Gandalf fumava muita erva dos hobbits. No filme do Hobbit, quando a gente tem o Radagast, né, que ele fez o Radagast bem próximo da erva do fumo dos hobbits, né? E aí no Conselho Branco ele diz, você vai acreditar no Radagast? A erva do fumo dos hobbits amarelou seus dentes e tirou sua... Não sei, sua sabedoria, alguma coisa assim que ele fala, não é? E aí o Peter Jackson brinca com isso, né? E aí tem a citação, realmente, do último capítulo. Ele diz assim, agora entendemos tudo perfeitamente, de seguida. Tudo, exceto por uma coisa, corrigiu Aragorn. A folha da quarta sul em Isengard. Quanto mais penso nisso, mais curioso eu acho. Nunca estive em Isengard, mas viajei nesta terra e conheço bem as regiões desertas que ficam entre Rohan e o Condado. Nem mercadorias, nem pessoas passam por ali, por muitos longos anos, não abertamente. Né? Saruman tinha negócios secretos com alguém do Condado, creio.
É possível encontrar língua de cobra e outras cartas além da do rei Théoden. Havia datas dos barris? Sim, respondeu Pippin. Era da safra 1417 do ano passado, né? Não, agora é do ano anterior, claro, é um bom ano. Bem, o mal que estava à solta já se acabou, eu espero. Ou então está presente além do nosso alcance, afirmou Aragorn. Mas penso que vamos mencionar isso a Gandalf, por muito que pareça ser um assunto... Por ser muito que pareça ser um assunto pequeno em meio a grandes afazeres. Pergunto-me o que ele está fazendo, Harry. Então você tem assim, um pequeno detalhe, como eles encontrarem a erva de fumo na despensa do Saruman, já é motivo para a formulação de algumas teorias, né? Porque o Saruman, ele abertamente desenhava dos hobbits e do gosto do Gandalf para os fumos. Quando você pega Contos Inacabados, né? Eu até marquei aqui a página. Aí tem uma coisa muito, muito engraçada. Porque ele diz assim, no Contos Inacabados. Em outra versão está descrita a ocasião em que Saruman zombou abertamente da erva do fumo do Gandalf. Isso estava tendo uma reunião do Conselho Branco, né? Tava o Gandalf, o Saruman, a Senhora Galadriel e o Elrond, né? Em Valfenda. E aí ele diz assim: ora, por causa da sua aversão e seu medo nos tempos posteriores, Saruman evitava Gandalf e os dois raramente se encontravam, salvo nas assembleias do Conselho Branco. Foi no Grande Conselho realizado em 2551, pela primeira vez se falou na erva dos pequenos. E na época, o assunto foi considerado divertido, apesar de mais tarde ser relembrado a uma luz diferente. O conselho reuniu-se em Valfenda e Gandalf ficou sentado à parte, em silêncio, mas fumando prodigiosamente, algo que nunca fizera até então em ocasiões semelhantes. Enquanto Saruman falava contra ele e insistia que, contrariando o conselho de Gandalf, Bor-Gundur ainda não fosse molestado, né? Tanto o silêncio como a fumaça pareciam incomodar Saruman enormemente. E antes que o conselho se dispersasse, ele disse a Gandalf: quando assuntos de peso estão em debate, Mithrandir, espanta-me um pouco que tu te divirtas com teus brinquedos de fogo e fumaça, enquanto outros debatem a sério. Mas Gandalf riu e respondeu: não te espantarias se tu mesmo usasse essa erva. Descobririas que a fumaça soprada limpamente das sombras interiores. Seja como for, ela confere paciência para escutar o desacerto sem enraivecer. Mas não é um dos meus brinquedos, é uma arte do povo pequeno lá do oeste. Gente alegre e valorosa, apesar de ter pouca importância, quem sabe, nas tuas altas políticas. Então, com esses 3 trechos, né, do Contos Inacabados, do filme e do livro, é interessante você pensar que o Saruman, eu acredito que ele poderia fumar, apreciar a erva de fumo, né, dos hobbits, e ele tanto esconder e repreender o Gandalf quanto a isso, né? Até é engraçado pensar nisso. E na cena do filme, eles encontram os 2 barris, né? E o Pippin diz até assim. Aliás, o Pippin diz assim: a gente não vai dividir com Barbárvore? Aí ele olha assim pro barril e diz: não, folhas mortas, sei lá, pode ser algum parente dele, né? Que a gente vai. E aí se acaba o capítulo, né? Dessa cena. E aí partimos para o capítulo 10, que será apenas daqui a 15 dias. E no mais, eu creio que seja isso, pessoal. Estamos abertos às perguntas e ao debate. Se alguém quiser subir no palco, é de entrar. Alguém quer subir no palco e fazer um show? Vamos ver aqui os comentários. Tá cheio de fumante. O Gabriel disse que... Valeu, meu Deus. Essa passagem de contos é simplesmente incrível e uma das minhas preferidas, o Legendário. A ação final de Gandalf foi um dos melhores tapas na cara já dados. Eita, menino. O Dionísio fala que aceitava na hora que menino, sentado no alto de uma das ruínas do Baço de Isengard e curtindo a conversa fiada com os companheiros de aventura. Sério, foi legal isso dali, viu?
Olha, vem passar lá em Caxias, gente, vocês deixem de ser tabagistas, viu? Aqui também tem bastante fumo. O pessoal bem Ah, cachoeira aqui no nosso. Só a Sabrina e o Rodrigo. Dionísio, você não vai me levar. Magoei agora. Olha, a pobre da Sabrina, nem é assim, né, Sabrina? Nem é fumante. Você tá chamando eu e o Rodrigo de fumante. É de cachimbeiros. E aí, tipo, É que o Rodrigo. ficaram aqui pra trás, mas tudo bem. É... Ó, já tá na bagagem, viu? Bastante fumo. Eita, menino, lá no fundo da mala, né, Dionísio? Meu Deus. Mas sério, alguém gostaria de comentar sobre os capítulos lidos? Alguma parte te chamou mais atenção? Você pode ou deixar nos comentários ou subir pro palco pra fazer um showzinho pra gente. Tô brincando. Estrutura de Isengard. Fala aí, Wallace. Vai, Wallace. Só pro palco. Sobre a pedra quase destrutiva. Mas falando nisso, né, quando eu tava lendo lá, aí, tipo assim, porque você sempre vai remontando aos filmes, né? Não sei vocês, mas eu sempre vou. E aí, sobre os Maus, aí tinha lá o muro de pedra, não sei o quê. E eu ficava tentando lembrar, eita, podia ter feito assim, assim, assado, dessa forma, porque nos filmes, né, ele chega, tipo assim, acontece tão rápido, chega tão rápido lá na Ortag. Acho que a Ortag é aquela. E, e aí, né, No comentário. mas na leitura. Mas que eu. Pode falar. Mas na leitura não, entendeu? Tipo assim, ele superando e passando por espaços e passa por lugares escarpados e passa por isso, passa por aquilo, passa por um muro, passa não sei o quê, pra poder chegar lá. E aí quando entra lá, né, nos arredores de Isengard, ainda anda outros 1000 pra chegar lá onde os hobbits estão. Menina, é um negócio No bravo. filme é tudo rápido, né? No filme é tudo muito rápido. E sobre o Interbaixo, bem muito, muito massa, assim, quando aquela parte que Legolas vai entrando que não consegue nem ouvir e tal. Eu também achei bem interessante. Sobre os... esqueci como chamar as árvores, né? Que as árvores que ficaram... Worms. Isso. Worms. E o nome dos lobos também. Wargs. Isso. Mas eu achei bem interessante, assim, bem legal. E também a relação da amizade do Legolas com o Gimli, né? Também do Gimli com os anões. Eu achei bem legal quando eles ficaram lá zoando, né? Ele com aquele acordo com o Pippin. Acho que foi com o Pippin que ele falou mais sobre a troca lá por comida, por fumo. Olha aí, gente, que legal esses... Essa parte ela é bem interativa, porque no filme você não vê tanta interação deles, né? Por exemplo, do Gimli ou do Legolas com o Merry e o Pippin. Não dá pra ter essa sensação, né? E eles fazem até uma brincadeira lá. É bem engraçado. É bem divertido essa parte, né? Essa interação. O povo super Agora eu não sei do Legolas. comentar, Eu acho. mas a parte do Saruman ali do livro, do filme. Aquele diálogo Eu do também acho Saruman. que antes de ter uma parte lá que... não, só pra eu terminar meu comentário, vocês comentam. Antes lá ainda quando vai falando sobre o Rei Théoden, né? E o Elmer. E aí eles vão falando no diálogo, e tipo assim, naquele capítulo, acho que é no 8, no 9, no 9. E tipo assim, a Aragorn fica praticamente apagado, né? Ele só fala ali, eu percebi que tem uma parte do capítulo que é falando só o Théoden e Gandalf e o sobrinho o Lourão, bonitão. E o resto é tudo apagado, assim, não falam nada, nem existe. Aí depois é a parte que vem o Gimli e o Legolas. Aí Aragorn só aparece quando já vai chegando lá na Ortag. Aí olha aí, tipo assim, no livro, cada um tem uma visibilidade bem grande, né? Tipo assim, cada um tem lá a sua parte que é descrevido, vamos dizer assim. E aí, só que no filme, não dá pra ter essa... Elmer. Só que no filme, assim, não dá pra você ter essa missão, essa percepção, entendeu? Porque realmente a adaptação meio que nunca vai dar assim. Mas eu achei bem interessante. Tem muitas partes que eu não lembrava. Assim, dessa forma, desse jeito e tal. Pronto, pode continuar. Mas sobre... E outra que Interessante o fato do Aragorn não falar, né? Se eu não me engano, ele só tem uma frase, ou menos do que, ou nada, né? E aí, porque, na verdade, os filmes, eles dão uma ênfase maior pro Aragorn. Né? O Peter Jackson fez isso.
Isso que eu ia comentar, porque nesse capítulo tu quase não ouve falar do Aragorn. E no filme ele é um protagonista, né? Bem hollywoodiano no filme, né? Mas eu achei legal, assim, porque aí dá, tipo assim, desfoca um pouco dele e dá uma visibilidade nos outros personagens. Acho isso bem importante, sabe? Eu gostei, assim, não... Tipo assim, eu senti falta dele, mas não senti, porque também tá eu acho que tá nas características do Aragorn de ser alguém humilde, escondido, entendeu? Passo largo, ele não é de se amostrar. Só que nos livros, nos filmes mostram muito ele, mas claro que os livros retratam ele melhor, porque ele, além de ser lindo, é uma pessoa humilde, da dele, entendeu? Ele é o tipo de pessoa a ser exaltada e não que se exalta. Aragorn é top. Vai, Sabrina. Tem fã-clube do Aragorn aqui, pelo jeito. Não, que eu tava comentando, eu não sei se é que eu tive que sair um pouco, eu não sei se a Laís comentou, mas esse diálogo do Saruman, do Gandalf, e o que fizeram com o Saruman nessa parte do filme, eu fico eu fiquei, eu não tinha me lembrado da grande diferença, eu sabia que o Saruman tem um expurgo, depois lá pra frente, que eu não vou falar muito, mas eu não lembrava do que fizeram com o Saruman no filme, meu Deus do céu, eu quero matar o Peter Jackson por causa disso. Ainda tem. É, Deixa eu só complementar o da Sabrina antes. E ainda tem o capítulo que vem, né? Que vai ser. Isso aí não é spoiler. A morte do Saruman nos filmes. E aí você só vê a morte dele na versão estendida. Quando foi pra ir pro cinema. Quando foi pra ir pro cinema, não tinha essa parte, né? E aí, simplesmente, de um filme pro outro, o Saruman some. E você não tem mais notícia dele. Fica muito estranho. E aí, quando o Christopher Lee foi assistir no cinema, ele gravou, não tinha essa parte. E ele ficou realmente com raiva mesmo, porque cortou e o destino do Saruman, pra quem viu no cinema, não viu de novo, não viu a versão estendida, não entendo, porque o personagem simplesmente some. Ele ficou muito O, estranho. Le o Legolas não fuma, tá, gente? Ele não mas ele fuma. podia, se quisesse. Sim, nada impede. Na verdade, eu não fazia ela não, né? O Legolas tem uma vida fitness e uma dieta regrada. Ele não fuma, não tem vícios. Ele Eu é achei horrível, interessante. perfeito. O que eu achei interessante no capítulo, na verdade, não foi, pegando essa questão que vocês falaram aí, que também são interessantes e tal, mas é sobre a própria descrição de Isengard, no caso, né? Você repara que tanto o Abismo de Helm, né, que era Sulfburg, o nome da primeira fortaleza, quanto Isengard, elas foram feitas em um tipo de... com uma tecnologia que era muito avançada para o momento que eles estavam, entendeu? E é até uma coisa que vai em contradição, porque como é uma coisa que foi criada há anos anteriores, era para ter uma tecnologia até um pouco mais regredida. Então você repara que no final da Terceira Era os homens já estavam em decadência, no caso, né? Que vocês reparam que as obras que eram feitas há milênios eram muito mais superiores do que qualquer coisa que eles faziam naquela época deles, né? Na questão dos anões também, né, Wallace? Porque, se eu não me engano, tem uma fala do Gimli, eu não sei se é no Retorno do Rei, que ele diz assim que, ou é no Hobbit, eu não lembro, mas é um dos anões que dizem assim, que muito foi perdido na questão mesmo de construção ali das coisas dos anãos, né? E muita coisa que os pais deles fizeram, eles não são mais capazes de reproduzir. Na Terceira Era, né? Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite. Ah, gravando, pessoal. A questão da Orphanc, no caso, ela... Eu não sei se tem outra versão a respeito dela, né? Eu tava conversando com o Gabriel um dia desses sobre a etimologia de Orphanc, no caso, né? Mas essa mega construção de que é essa torre onde Sauron morava foi feita pelos Númenóreanos, quando chegaram na parte sul da Terra-média. Aí, depois da destruição de Númenor, foram para a Terra-média, e de lá os filhos de Elendil, que é Isildur, e Anarion. Anarion. Sul, onde já tinham
Evandro, teu microfone tá O microfone cortando. tá travando, Evandro. Tem essa versão. Travando bastante, não dá pra ouvir nada. Não dá pra Agora. entender nada, Ivan. A internet tá ruim, mas é isso aí. Acho que vocês ouviram, né? Não, fala não de novo, ouvi. fala de novo, tenta de novo. Tenta de novo que é interessante, a gente quer ouvir. Cara, eu vou dizer uma coisa. Essa Enel tá de tá aqui no Ceará, viu? Já perdi a falando. E agora entende o que eu tô falando? E cara, eu vou ficar calado, tá dando delay, não dá certo não. Joga no chat. A gente quer ouvir o que você estava falando sobre Orphan, que é interessante porque falar sobre essas estruturas, né, da Terra-média, né, sobre a forma de se construir dos Númenóreanos, dos Dúnedain no geral, é bem interessante essa questão, porque você, igual o Gabriel falou aqui, porque é uma abordagem sobre decadência, que você repara que o que era feito no passado não consegue ser reproduzido no futuro, o que vai até em contradição com o que a gente tem hoje na nossa sociedade. Que o que a gente faz hoje, no passado, era impossível de ser feito, entendeu? Pela nossa tecnologia, no caso. E você repara na Terra-média o inverso, de que é o momento que era bom, que era um momento de luz, um momento de inovação, de construção, e um momento que praticamente está tudo largado. A gente só vive das sobras que tinham de coisas que eram construídas há tempos atrás, entendeu? Isso mesmo. Mais alguém? Ih, Eva, tua internet. Ele tá falando mal da Eno, gente. É isso mesmo, mas não é muito ruim. Espero que ela saia. Disseram que ela ia sair, até agora ela não saiu ainda. Não vai sair nada, a Enel é um grupo riquíssimo. A gente vai ficar com ela por muitos anos. Preferia a Coelce, que tinha os seus BO, mas era muito melhor do que essa Enel. Essa Enel é a peste. Qual é o Sei era não, viu? estatal ou era empresa? Mas, assim, eu não sei se ela vai permanecer, não, porque o Ceará quase todo tá se movimentando pra. E ela também já emitiu uma nota, parece, pra sair do estado, entendeu? Porque ela realmente não tá fazendo o trabalho que deve e deixa tudo muito caótico aqui. Não é só, tipo assim, por exemplo, eu moro numa cidade 400 quilômetros de distância do Evandro e a gente sofre com isso. O Valdir mora em Fortaleza, ele vive sofrendo com isso, entendeu? É tipo assim, no estado todo, e nosso estado é grande e populoso. Então, tipo assim, se ela não vai dar conta, ela não vai ficar aqui muito tempo. Aqui também, Enfim, mas meu medo era chegar na reunião e faltar energia, porque como faltou pra Evandro e a gente mora ali, acho que deve ser a mesma, porque a gente mora perto. E aí meu medo era cair no meio do negócio aqui. eu tô despenteado, meu Deus. Pronto, mas vamos lá, voltando pro. Deixa eu ler aqui esse comentário do Gabriel. Assim como também temos essa discussão, sim, na nossa realidade, da qual temos as questões, as coisas seriam mais simples, entre aspas. E sem conhecimentos materiais perdidos, podemos correlatar o tratamento de damasco de damasco no metal. Não sabemos como recriar, apenas fazemos algo semelhante. É aquela coisa, né? Tudo é reaproveitado, vamos dizer assim. Mais algum comentário sobre o capítulo, pessoal? Não sobre a Eno, certo? Sobre o conteúdo lido. Porque aí, se ninguém tiver mais comentário, a gente já pode ir finalizando, né? Vai ficar naquela expectativa pro próximo encontro, que a gente já... Pelo menos eu já tô cheia de expectativas aqui. Só se empolgou com os fumos ali, agora tá. Não quer comentar. Ó, a Valéria quer Só os meninos, né? só É os aqui, fumantes. pra subir. É a parte legal, né? A parte mais legal, é engraçado. Porque o Saruman é super hipócrita, né? Eu acho, porque eu acredito que ele fumava assim, escondido. Ah, eu também acho. Os magos, tipo, falaram aqui, comentaram que os elfos não fumam, né? Sinceramente, eu acho que aqueles altos reis, até, eu acho, sei lá, talvez eles fumam. Não, porque foi o Gabriel que falou que Gosta de fumar. não Não tem na... Não tem menção no Legendário que seja uma tradição deles fumarem, né? Porque fala assim, ó, é uma coisa que é... Se tivesse e não precisa atrás. Não, mas assim, complementando o que o Gabriel falou, né? É uma coisa que eu até, entendeu?
Eles não fumavam cachimbo, eles fumavam charuto. É uma coisa que até o Gabriel me lembrou, que eu trato também naquele projeto que eu tenho, né, do mini curso, doutorado, enfim. Que a erva de fumo, ela é uma tradição original hobbitesca, né? Então não tem outro povo que tenha descoberto a erva do fumo, que tenha feito o tratamento, né? Ele fala até ele até inicia um diálogo lá, o Merry com o Telden, dizendo, né, ó, que foi não sei quem que descobriu, tá, não sei o quê. Agora, o que o Hobbit tava fazendo fumando folha? Eu falei, aí, não sei o que responder. Deu certo. Por isso que o Gandalf gostou tanto deles ser amizade, né? Porque Gandalf, meu Deus, era um tabagista nato. Vai, Valéria, a pobre subiu, nós nem tínhamos ela falar. Depois tu fala, viu, Evandro? Diga, Valéria. Então, nós, essa que Às vezes a vira gente vai dia, aí. Mas, Valéria, eu não te entendi. Queda de energia sem chuva, sem vento, sem nada. Ah, Valéria, não tem motivos aparentes. Geralmente no inverno, pelo menos aqui, né, onde eu moro. No inverno, quando tá chovendo, algo mais pesado, já sabe que vai faltar a luz. É assim, quase de praxe. Tanto que, tipo assim, eu tenho cuidado de deixar o notebook e o celular carregado na época de inverno o máximo que eu posso, por conta disso. Mas às vezes é sem motivo aparente, entendeu? Tipo assim, simplesmente falta e pronto. Foi isso. Eu acho que é porque, enfim, é uma estrutura mesmo. É uma cuidado, o sistema, assim, não é organizado, não. É manutenção. Manutenção, pronto, acho que essa é a palavra. Sim, mas voltando. Justamente, a menos que a erva nativa de Valinor. Peraí, deixa eu ler esse comentário do Gabriel. Gabriel, olha, você que é o tabagista. Américas, e foi o próprio que a levou para a Terra-média. Que é isso, garoto? Olha aí, tá botando a culpa no Eu acho que já é o contrário. Eu acho que o Gandalf, quando ele foi embora na Terceira Era, eu acho que ele levou pra lá e os elfos ficaram fumando lá, né? Ou com os Valar. Sei não, o Oromê tem cara de... O Oromê tem uma cara que Nossa, garoto. Eu ia dizer uma coisa, mas melhor não, aqui não. Usa um cara de fumante agora. Esses falam, meu pai tá velho, ele achar que É oferecimento, esse capítulo foi um oferecimento a Rodrigo. Derby. Achei que era uma marca. Não, Rodrigo que é o fumante. Tabagista. Cachimbeiro, ele é cachimbeiro. É o cachimbeiro. Enfim, mais alguma coisa sobre o capítulo, pessoal? A gente já tá enrolando, né? Meu Deus, cigarros vole hoje, ó, o dia o texto citando. Não quiseram saber o que eu fumando. Eu acho que depois sim, né? Acho que eles foram pegando a tradição. Tanto que, tipo assim, o Pipe tá explicando, né? Que foi o cara lá que plantou na Quarta Leste, não sei o que, há tanto tempo atrás, que era o bisavô não sei de quem, não sei o que. E aí veio, né? E aí ele até falou lá que o fumo que ainda é o mais aproximado do original. Então, com certeza, eles foram pegando a tradição, aprendendo e foram fazendo até a época, até a terceira. Tem falando sobre isso? Sabe onde é que tem falando sobre isso? Na Sociedade do Anel, no prólogo. Tem um tópico lá, a respeito da erva do fumo. Vão lá depois procurar. Meu Deus. Um tópico todo sobre ela. Enfim, pessoal, mas eu acho que era isso, né? A gente pode continuar falando do fumo lá no grupo pra gerar também, pra galera saber o que foi discutido, debatido aqui. Tudo bem que vou achar estranho, então vocês contextualizem, certo? Pra não chamar nós de loucos. Mas nós queremos agradecer a Laís pela sua disposição e nos auxiliar, nos ajudar com seus conhecimentos também, e a vocês, os comentários, né, aí do fumo e das outras coisas também. Obrigada pelo tempo disponibilizado. É importante nós sermos fiéis, mesmo sendo poucos, né? Teremos o nosso certificado. Eu quero certificado! Acho que é isso. Meus colegas, muito obrigada. Sabrina, quer falar algo? Não, por mim, tá ok. Quer falar algo, Laís? Então, só agradecer aos guerreiros, né, que continuam com a gente. Em breve vão sair esses certificados. Viu, gente? Próximo. Vai ter certificado das duas torres também.
E Gente, na só hoje sociedade eu tô com eles. Não, eu não encaminhei ainda. Eu tô com eles lá no meu. A Laís me mandou, eu tô com eles no meu Se tu WhatsApp não lá pra puder mandar. se tu não puder, eu faço isso pra ti se tu quiser. Tá, Gente, a pode gente já dá ser, essa vamos explicada, conversar tá? na administração. Pronto, Tá a gente pronto. vê lá. Já tá pronto, tá lindo, pessoal. Vale a pena, pode ser. Parabéns, Bom, parabéns à arte, que fez a arte. Foi muito legal. como é, vamos usar como nota extra para as coisas da faculdade, como hora extra, nota extra, hora extra. Quem dera se valesse, meu Deus, eu tava era feita. Enfim, mas era isso. E, pessoal, boa noite, tenham uma boa semana. Leiam os próximos capítulos pra gente se reunir. Sim, sobre o próximo, a prevista é pra ter, certo? Pode ser que haja mudanças, né, Sabrina? A gente já vê com a administração, porque é muito véspera de Sim, vai Natal. ver. Mas, assim, eu acho que dá certo. Pra você, assim, dá certo, sim? Só fazendo Pra uma mim tá rotação assim por tranquilo. cima e tal. Vai Porque, ser eu vou estar em casa, entendeu? 23, Se não né? for pra viagem. É. Não, Vai ser 23? seria no sábado mesmo, ô Nayana. No sábado normal, daqui a 15 dias, entendeu? Porque ainda, se fosse 24, a gente não teria marcado, mas como é 23 ainda, então acho que dá certo. Mas a gente vê lá no grupo e a gente avisa, tá bom? Boa noite, pessoal. Nos podemos ir, tá bom? Boa noite. Tchau, gente.